Vai dar certo, vai dar certo. Bora. E o seu trocou o tênis, né? Esse é mais bonito. Gostei mais. Moço! Moço! Ó. Tá passando na casca do alho. Casca de vento, vai. Aqui é os que precisam de 2 pontos dentro de novo. Pode dar. Olha só. Atenção plena. Vocês preferem ver hoje por verdade ou por matéria? Outra coisa. Embarcado logo, professor, que nós vamos ter mais tempo para estudar. Não, vou fazer mais fácil. É mais facinho. Aí na próxima aula você não vem, aí Aí fica com matéria mais fácil. Deixa que matéria que semana que vem é melhor. Mais fácil. Agora eu quero dizer. Não, eu acho que tem uma sequência mais lógica, né? Mais lógica, né? Ué, mas você Mas vai vai ver. ver é isso primeiro e depois eu volto lá para a criança, né? Ó, verdade. Verdade. Ó, pessoal, vamos lá, bom dia. Bom dia. A aula de ontem tranquila, né? Diabetes. Sim. No final, né? Bem tranquilinho. As duas questões dela. Não, pode vir. Não, a prova que agora assunto da prova é a menorreia secundária, só se quiser a menorreia. Menorreia. Lembra que foi aquele assunto que pediu na transição. É um assunto, acho que mais importante, que vocês têm que ter noção. Então, a menorreia, idade, diabetes, né? Puberdade e climatério. Então, tá? Tá, beleza. Mas mandar aqui mais 10 do A puberdade, o que seria a puberdade, pessoal? A puberdade é aquela transição, né? Entre a infância e a adolescência, né? Isso seria a puberdade. Então, o marco da puberdade é exatamente o quê? É começar os desenvolvimentos, né? Os desenvolvimentos, né? Começar o desenvolvimento, né? Dos caracteres da criança. Porque é o seguinte, pessoal, olha só. A gente sabe que o hipotálamo, né? Ele produz GNRH, não é isso? Esse GNRH vai lá na hipófise para liberar o quê? FSH e LH. Esse FSH e LH eles são responsáveis pela manutenção do ciclo menstrual, não é isso? Aí a mulher produz o quê? Estrogênio, correto? Progesterona, não é isso? E eu tenho aquele ciclo todo mês e menstrua. Perfeito. Então, olha só. No nascimento, logo após o nascimento, a criança nasceu. Após o nascimento, nos primeiros anos, tipo assim, de 1 a 2 anos, porque quando a menina nasce, vamos fazer o seguinte, dentro do útero, ela recebe ou não recebe muito estímulo de estrogênio? Vocês concordam? Que a placenta, né? Como querido? A placenta, ela produz muito estriol, Então a criança, vamos falar da menina, ela recebe dentro do útero muito estímulo de estriol, muito. Tudo bem? A gestação inteira. Quando nasce, pronto, não tem mais a placenta junto do bebê. Tudo bem? Então, ela passa a não receber mais esse estriol. Entendido? Todo mundo concorda? Né? Ela passa a não receber mais esse estriol. Tudo bem? Bom dia, querido. Né? Então, essa criança, ela passa a não receber mais esse estriol. Então,
logo no nascimento, eu vou ter um estímulo de quê? Que o FSH suba. Vocês concordam com isso? Não, bem entendido? Ó, logo após o nascimento, a hipófise da criança, né, ela vai ficar desesperada liberando FSH. Por quê? Porque aquela criança viveu a vida inteira dentro do útero recebendo muito estriol. Muito. Quando ela nasce, você não tem mais esse estriol. Tudo bem? Da mãe, da placenta não tem mais. Então, a hipófise vai ter um feedback. Não é? Quando os níveis de estriol estão lá embaixo, não é liberado FSH? Esse é um modo. Ou então a gente pode também pensar assim. A hipófise da menina, o FSH está lá embaixo, por quê? Porque tem muito estriol circulando. Então ela não tem esse estímulo. Tudo bem? Então quando a menina nasce, esse FSH ele dá uma subida. Entenderam? Só que a gente sabe que quando a menina nasce, a maioria dos folículos são primordiais. Então não vão receber nenhum estímulo, correto? Mas vem cá, eu posso ou não ter alguns primários? Posso, mesmo ali. Então eu posso ter alguns, mas bem limitados, com uma quantidade muito pequena. Então, algumas meninas vão produzir pequenas quantidades de quê? De estrogênio. Vocês concordam? Algumas meninas vão produzir pequenas quantidades de estrogênio nesses folículos primários. Tudo bem? Ah, mas elas são menstruais, esse bebê? Não, porque o útero, o endométrio, nem desenvolvido está. Tá? Quando as meninas nascem, o endométrio não é bem desenvolvido ainda. Tudo bem? Elas não vão, tá certo? Tá? Quer dizer, não é um endométrio igual ao adulto, o útero é muito pequeno, é uma lâminazinha, correto? Mas pode produzir um pouquinho de estrogênio. Tudo bem, essas meninas? Inclusive, desenvolver as mamas de algumas bebês. Vocês já ouviram falar disso na pediatria? E às vezes a criança ela fica com a mama um pouquinho desenvolvida. Motivo até de levar em consulta às vezes. Outra coisa, logo após o nascimento, vocês já ouviram falar que algumas crianças podem menstruar? Sim, Tem um sangramentozinho, né? Exatamente por conta disso aqui. Tudo bem? Por conta do quê? Não, isso é logo após o nascimento, nos primeiros dias. Porque aquela criança recebia muito estriol. Então, pode ser que uma ou outra, tenha um endométriozinho que consiga responder um pouquinho, tá? Prolifera um pouquinho. Mas quando nasce, você não tem mais essa exposição do endométrio, correto? E então eu vou ter uma descamação. Por conta do quê? Porque não tem progesterona aí, correto? Para estabilizar esse endométrio. Tudo bem? Aí eu vou ter um pequeno sangramentozinho. Porque o endométrio proliferou. Então, a mãe leva para consulta, pensa que foi abuso, tudo bem? Tá? Então, é comum. Então, você explica. Então, crianças logo após o nascimento, se tiver um pequeno sangramento vaginal, orientar a mãe. Aquilo ali é ou não é limitado? É. Porque eu não vou ter mais produção de estrogênio assim que vai gerar isso aí. Tudo bem? E outra coisa, nos primeiros anos, até 2 anos, tem algumas crianças que conseguem produzir estrogênio. E dependendo da sensibilidade das mamas dela, dos receptores, pode desenvolver um pouco a mama. Mas não se preocupe, porque é o seguinte, existe um mecanismo de neurotransmissores que vai inibir a liberação de FSH logo após o nascimento. Inibe. Essa liberação de FSH, ela é inibida após o nascimento, entendeu? Pode ser que em 1 até 2 anos eu tenha essa liberação, mas a tendência é o quê? Inibir. Então essa mama não vai desenvolver para frente, ela vai atrofiar, entenderam? Então não tem medicamento, isso é autolimitado. Então existem neurotransmissores que vão inibir isso aqui. Neurotransmissores que vão inibir. Eu não vou botar para vocês a lista de neurotransmissores que vai fazer isso, porque não tem muita importância para vocês. Vai estar pensando, que é o GABA, entendeu? Tá?
Então, você tem neurotransmissores que vão fazer essa inibição. Assim como mais na frente, vai ter neurotransmissores que vão o quê? Estimular. Tudo bem? Esse aqui vai ficar inibido. Essa inibição da FSH após 2 anos ou após o nascimento? Não. Geralmente é logo após o nascimento. Mas pode levar, mas pode levar até 2 anos. Dependendo da criança, porque não é igual em todas. É tipo assim, normalmente, logo após o nascimento, nasceu, o FSH vai estar elevado, correto? Vai estar elevado. Mas a tendência é logo, em meses, eu tenho uma queda. Mas lembrando que em algumas crianças, às vezes essa inibição só acontece a partir de 2 anos, entenderam? Pode acontecer. Naquelas que a inibição demora mais, aí pode ser que essas crianças apresentem um aumento na mama, entenderam? É porque não é igual em todas as crianças, depende de raça, não tem essa de coisa, tudo bem? Entendido? Não é igual, mas assim, pode acontecer até 2 anos, ele ainda tem liberação do FSH, até 2 anos não pode, tá? Então a mama vai se desenvolver naquela, assim, que isso se prolonga mais, pode chegar até próximo de 2 anos, tudo bem? É porque ela vai produzindo estrogênio em uma quantidade muito pequena, que é a quantidade de folículo primário, então se formar muito pouco ainda, correto? Tá? E aí pode desenvolver um pouco a mama. Mas que depende também da sensibilidade que essa mama tem para receptor, correto? Depende muito de tudo isso. Entenderam? Mas então o importante é o quê? Após o nascimento, o FSH, isso é tanto das meninas quanto dos meninos, tudo bem? O FSH ele dá uma subida. Mas exatamente por quê? Porque aquela criança, ela vivia num ambiente recebendo muito hormônio da placenta. A placenta está produzindo muito estriol todo o tempo. Então, tanto no homem como nas meninas, vai inibir o FSH, tudo bem? Tá certo? Durante a vida intrauterina, tudo bem? Quando a criança nasce, eu não tenho mais a placenta que estava fazendo produzindo esse estrogênio. Então, é que nem a criança diabética. Quando nasce, antes ela recebia muita glicose, não recebia? E o pâncreas dela produzia o quê? Muita insulina. Logo que ela nasce, você não tem mais esse aporte de glicose, né? Mas o pâncreas dela está doidão ainda, concorda? E pode dar hipoglicemia por conta disso. A mesma coisa assim. Durante a vida intrauterina, esses bebês recebem muito estímulo de estriol da placenta. E a hipófise deles, com certeza, vai estar o quê? Inibida, concorda? Porque o excesso de estrogênio não inibe o FSH, que nem a pílula anticoncepcional. Você dá estrogênio, inibe o FSH. Quando essa criança nasce, ela deixa de receber esse estímulo de estriol. Então, o FSH vai o quê? Vai subir. Vai dizer assim, criança, você deixou de receber estrogênio, vamos produzir estrogênio, tá? O FSH sobe, só que o ovário dessa criança geralmente não tem folículos o quê? Primário, vai ter um ou outro, correto? Tá? Então aquelas que tiverem já folículos primários podem experimentar a produção de estrogênio, tudo bem? E dependendo da sensibilidade dos receptores de mama dela para estrogênio, ela pode desenvolver a mama um pouco, entenderam? Tá certo? Ok. Mas então por que as crianças não desenvolvem a mama dentro do útero? Concorda? Né? Vamos dizer assim, né? Já que tem esse estrogênio. Só que o estrogênio que tem lá é estriol, que é um estrogênio extremamente o quê? Fraco, correto? Ele é fraco. Ele é um estrogênio mais fraquinho. Só que na saída não é mais estriol que é produzido, correto? É estradiol, que é um estrogênio muito mais potente do que o estriol. Em pequenas quantidades de estradiol, lembra que o estrogênio, ele entra numa célula, vai noutra e continua, tá? Aí por isso que pode desenvolver. Então, uma criança logo após o nascimento, ela pode desenvolver, algumas podem desenvolver as mamas. Então, o importante é que a gente entenda que isso é autolimitado, não tem o que fazer, correto? Entendeu? Isso vai ser inibido, tudo bem? Isso
vai ser inibido logo. Por quê? Porque logo após o nascimento, começa uma produção de vários neurotransmissores, inclusive, é hipotálamico mesmo, para inibir o FSH, como o GABA, tudo bem? E vão inibir isso aí. Vão inibir. Então, a tendência é o FSH inibir. Então, se a gente tivesse um gráfico de nível de FSH, logo após o nascimento, o FSH ele vai estar o quê? Vai ter um pico, concorda? Ele estava lá embaixo, tem um pico, e a tendência é ele cair. Mas essa queda pode levar até 2 anos, entenderam? Em algumas crianças. Até 2 anos, vou botar no máximo aqui, 2, tá? Mas aí a tendência é esse FSH zerar mesmo. Ele zera mesmo. Tudo bem? Vai zerar. Se você dosar o FSH, um nutrólogo, que eles pedem FSH para todo mundo, né? O FSH de uma criança de 3 anos, de 4 anos de idade, concorda? O FSH está lá embaixo. Tudo bem? Tá? Vai estar lá embaixo. Então ele fica inibido. Tá? Não precisa decorar o nome dos neurotransmissores. Porque acredita-se que são um, que são outros, entendeu? Então é uma informação que não vai te. Tá? Certo? Tem neurotransmissores que inibem o FSH, mas vão ter outros que vão surgir mais na frente que vão estimular. Tem as ciseptinas, tem aquele hormônio, a leptina, não tem aquele da obesidade, entendeu? Que acumula gordura. Então tem um monte de neurotransmissores que inibem e uns que aumentam. Estimula. Tudo bem? Ok. Por curiosidade, quem tiver um tempinho, é só botar na internet. Olha no livro, quais os que aumentam. Só para ter uma. Mas é uma informação que não é importante. Tá? Sua vida não vai mudar em nada. Saber se é GABA, se é ciseptina, se é. Tá? Ninguém vai te perguntar isso. Entenderam? Mas entendam que após o nascimento, o que vai predominar são neurotransmissores que vão inibir o FSH. Vai ter uma inibição. Bacana? Olha só. A gente sabe que o desenvolvimento dos órgãos, aliás, o desenvolvimento dos caracteres secundários, depende de quê? De estrogênio, não é não? Testosterona também? Sim, que é os pelos, né? Então, o desenvolvimento dos caracteres secundários depende da produção de hormônios. Então, vocês concordam que essa produção de hormônios vai ficar inibida? Né? Vai ficar inibida. Porque tanto o testículo quanto o ovário não vão conseguir produzir nada, correto? Entenderam? Então, as gônadas não conseguem produzir nada na infância. Tudo bem? Não conseguem produzir nada. As gônadas. Mas tem um órgão que produz hormônios, não tem? A suprarrenal, correto? Não é? A suprarrenal, ela não está sujeita, o funcionamento dela é FSH, vocês concordam? Não é isso? Tem a suprarrenal. Ela está sujeita ao estímulo de quem? A CTH, correto? Tem a suprarrenal. Mas olha que interessante. Logo após o nascimento, vamos falar da suprarrenal um pouquinho. Logo após o nascimento, lembra que a suprarrenal do feto, antes do nascimento, tá? A suprarrenal, ela tem aquelas 3 zonas, é isso? Tá? A zona mais externa, que é a mais externa, glomerular, né? A mais de fora, né? Que produz o quê? Aldosterona, não é isso? Aí tem aquela intermediária, que é a fascicular, que produz o quê? Aldosterona. E a central, que é a reticular, que produz o quê? Androgênio, né? Que é a aldosterona, principalmente. Daí? Não. Estão falando besteira. Porque essa ideia, né? Não é no feto. Né? Estão falando besteira. Né? Essa ideia, né? Não? E a central que produzia essa ideia. Essa ideia, a gente sabe que a importância, que ele não tem nenhuma importância na produção da genitália. Vocês concordam? Sim ou não? Né? Essa ideia só vai servir de quê?
Vai mandar para a placenta. Não, para a placenta produzir estriol. Não é só isso. Né? Então não tem importância para produzir nada. Tá? Aí a placenta agradece a suprarrenal e manda progesterona para ela. Não é isso? Aí a suprarrenal produz o quê? Aldosterona e cortisol. Então quando as meninas nascem, ou os meninos nascem, durante a vida intrauterina, a produção de estrogênio, aliás, a produção do S-ideia era só para enviar para a placenta, concorda? A placenta não vai ter mais após o nascimento. Então essa produção de S-ideia, ela praticamente já fica o quê? Inibida. Tá? Então para aquela criança sobreviver, ela não precisa mais produzir S-ideia, concorda? Então a produção de S-ideia, ela vai sumindo. Aí essa suprarrenal, ela faz o quê? Só produzir o que mais? Cortisol e aldosterona. Então o feto, logo após o nascimento, a suprarrenal ela fica produzindo praticamente cortisol e aldosterona. Eu não tenho mais aquela produção S-ideia, entendeu? Essa memória aqui ela vai começar a cair. Então a produção de S-ideia, ela vai ficando sem importância, tudo bem? Vocês concordam? Porque esse S-ideia era produzido porque existia um estímulo, a placenta puxava, pedia, concorda? Eu preciso de S-ideia. Alguém estava estimulando ela a produzir S-ideia. Só que agora eu não tenho mais placenta, então essa produção de S-ideia cai. Na vida adulta, hoje, se pedir um S-ideia de alguém, vocês vão encontrar? Vão, mas o nível é muito o quê? Baixíssimo. Porque a gente encontra mais ideia, tudo bem? A gente encontra ideia na forma adulta. Mas eu posso ter um resquício embriológico ainda, não tem aquela memóriazinha. Então ela produz ainda essa ideia, mas uma quantidade muito o quê? Muito baixa. E o S-ideia praticamente não tem ação androgênica, concorda? Só se tiver em quantidade muito alta. Então alguém adulto com essa ideia elevadíssimo tem alguma coisa errada na suprarrenal, concorda? Tá? Geralmente é tumor. Um tumor de suprarrenal, entendeu? O S-ideia está muito alto. Tá? Como que está produzindo muita S-ideia? Tá? Vocês entenderam? Na vida adulta, o que ela vai produzir é ideia. Não é? Não. No feto, o feto não produz ideia. Não produz. Porque ideia tem um certo androgenismo, concorda? Se os fetos produzissem ideia, como a natureza produzisse ideia, iria virilizar as meninas, concorda? O que é produzido é essa ideia. Que o feto não sabe muito o que fazer com essa ideia, concorda? Com uma forma sulfatada, mas a placenta sabe o que fazer, concorda? Porque a placenta ela tem uma enzima, que é a sulfatase, que tira esse sulfato. O feto não tem, mas a placenta tem. A placenta tira essa enzima e vai trabalhar com DEA. E converteram em o DEA, a gente sabe que pode virar androstenediona, concorda? Lembra daquele quadrinho? E se aromatiza, e normalmente viraria o quê? Viraria estradiol e estriol. Só que a placenta ela usa um outro meio que vira o quê? Estriol. Ela usa uma sequência diferente que correlata com estriol. Tá certo? Depois da infância, né? Legal. Legal. Vocês entenderam a suprarrenal na vida fetal? Lembraram? Na vida fetal, ela produz essa ideia que vai para a placenta. O objetivo mais é a placenta. Essa placenta produz estriol e devolve a gentileza, né? E dá progesterona para o feto. Aí o feto com a progesterona produz o quê? Cortisol e aldosterona na vida fetal. Logo que nasce, vocês concordam que a suprarrenal perde o estímulo de produzir essa ideia? Porque, pra quê? Sabe? Não tem ninguém capturando essa ideia, então não tem aquele estímulo de ser produzido, concorda? Então, a tendência é se essa ideia produzir. Se deixar de ser produzido. Tudo bem? Tá? Agora, então a suprarrenal
ela vai favorecer a vida dessa criança, concorda? Então, após o nascimento, ela só fica produzindo o quê? Cortisol e aldosterona. A zona reticular, não tem? Que é essa aqui, ela tem a mesma atrofia após o nascimento. Entenderam? Ela vai atrofiando. Tá? E aquela enzima, a 17. Não. Nessa zona, essa zona aqui, ela não anda por essa via? Né? Anda por aqui? Anda por aqui, né? Então a 21 hidroxilase, não tem? A 21 hidroxilase, ela inclusive é inibida. Tudo bem? Tá? Então a suprarrenal, ela não fica andando para lá. A zona reticular não fica estimulada, entenderam? Fica inibido. Bacana? Por um bom tempo, tudo bem? Agora, por volta dos 6 anos de idade, olha só. Alguma pergunta aí, pessoal? Eu nunca tomei comunicação na hora agora, eu vou tomar só mais obrigado. Ó, sem botar nada não, não, cara, ó. Maria, ó. Por favor. Olha só. Boa ideia. Não, ó, dá mais. Ó. Gostou da ideia? Por volta de 6 anos de idade, né? Ó. Pessoal, a suprarrenal, vocês entenderam? Não é bem lógico a coisa? Bem lógico. Por volta de 6 anos de idade, ó, a suprarrenal vinha sempre bombando, produzindo isso, aldosterona, concorda? Por volta dos 6 anos de idade, por influência de neurotransmissores que vão começar o quê? Ó? Lembra, não tinha muita coisa que inibia o FSH? Né, por aqui? Também existem neurotransmissores aí que estão inibindo essas enzimas, entenderam? Na reticular. Então, por volta de 6 anos de idade, tá? A zona reticular dela começa a funcionar, tudo bem? Por volta dos 6 anos. Por volta dos 6 anos de idade, aquela zona reticular que estava toda atrofiadinha, não tem? Sem produção de resideia, só com aquela memóriazinha, ela começa a produzir, ao invés do S-DEA, começa a produzir o quê? O DEA. Aí sim que começa, tudo bem? É por volta dos 6 anos que ela começa a produzir DEA. Ah, produz S-DEA ainda? Sim, entendeu? Mas é uma quantidade muito pequena. Mas ela começa a produzir o DEA, a androstenediona, principalmente a androstenediona, tudo bem? O DEA não vira androstenediona. E também produz um pouquinho de testosterona, mas é principalmente androstenediona. Então, a suprarrenal, ela começa a produzir androstenediona. Então, na verdade, a suprarrenal, de maneira geral, é o primeiro órgão que começa a produzir hormônio. Entenderam? É o primeiro. Antes do ovário e antes do testículo. Entenderam? É o primeiro. Tá? Por isso aqui a gente chama de adrenarca. Então, a adrenarca, esse sufixo arca aqui, é tipo a primeira vez, concorda? Né? Menarca é o quê? Primeira menstruação. Adrenarca é a adrenal funcionando a primeira vez assim, em relação à produção de hormônio. Tudo bem? Porque ela produzia cortisol. Tá? Então, a suprarrenal, ela começa a produzir androstenediona. Então, isso com o tempo vai começar a produzir o que, pessoal, nas crianças? Os pelos. Então, isso aí que vai dar estímulo para começar a surgir os pelos. Então, vai surgir uns pelos muito fininhos primeiro, concorda? Que nem são perceptíveis ainda, tá? Essa androstenediona. Começa o surgimento dos pelos. Lembre-se, pelos com aspecto um pouco meio androgênico, concorda? Né? Mas desenvolve o pelo, vai começar a desenvolver principalmente o pubis, concorda? Então vai começar a desenvolver o pubis, só que, calma, olha só, atenção, as axilas, né, que é o que a gente chama mais atenção, concorda? Pessoal,
Ah, com 6 anos começa a produzir isso? Não. Preste bem atenção. Com 6 anos, a adrenal começa a produzir androstenediona. Tudo bem? Mas o surgimento dos pelos demora. Não é logo. Geralmente é mais de 8 anos que começa. Porque o pelo demora muito. O pelo não é uma coisa rápida. Tá? Esses folículos vão ter que entender como é que vão trabalhar com isso. Concorda? O folículo vai começar a se desenvolver. Então, tudo por esse estilo da suprarrenal. Mas assim, o pelo não começa a surgir logo. Tá? O pubis, tudo bem? Na axila. Tá certo? Que é um estímulo androgênico. Tá certo? Eles demoram um pouquinho. Eu não estou falando desses outros aqui, entendeu? Tá? Não vai acontecer. Não, eles não surgem logo, não. Eles... Não, mas ele vai nascer fininho, mas ele não pode aparecer, né? Não, os pelos, aqueles outros pelos, eles são mais genéticos, tudo bem? Tem criança que tem muito pelo já viram? Bebê. Né? É mais genética. Esses aqui é da família. Agora o que eu estou falando é esses pelos do pubis, não tem? Da região pubiana, da axila. O da axila é o último que aparece. É o que mais demora. É o que mais demora para se desenvolver. Mas o estímulo androgênico já está surgindo aqui, entenderam? Tá? Que futuramente é o que vai gerar a produção dos pelos. Tudo bem? Não é que com 6 anos comece os pelos já. Calma. Tudo bem? Demora. Porque o androgênio, esse androgênio, ele é um androgênio fraco, lembra? Porque por exemplo, se a suprarrenal produzisse muita testosterona, aí o negócio seria diferente, concorda? Mas não é androstenediona, ela é fraca. Então esse surgimento de pelo vai ser muito devagar. Não vai ser perceptível, entendeu? O folículo está amadurecendo, tudo bem? O folículo piloso, do pelo, da apelação do androgênio, dessa androstenediona. Mas não vai surgir pelo logo, entendeu? O estímulo começa aos 6 anos. Não, o estímulo da produção do androgênio, da androstenediona é com 6 anos de idade. Então isso aos poucos vai desenvolvendo os folículos, tudo bem? Mas o surgimento mesmo do pelo é depois dos 8 anos. Não é logo, entendeu? É isso que eu quero dizer, não é logo. Tá? O pelo não vai surgir logo. O estímulo começa com 6. Quer dizer, aquele pelo que vai surgir lá para 8 anos, tem uma história lá para trás com 6 que está começando a preparar, entendeu? Certo? Agora olha só. Por volta de 8 anos de idade, gente, isso aqui é um valor médio, tudo bem? Tem crianças que essas adrenais começam um pouquinho antes, ou depois, tudo bem? Ou até mais longe, tudo bem? Mas isso é a média. Agora, por volta dos 8 anos de idade, por volta dos 8, tá? Por volta dos 8 anos de idade, os neurotransmissores que o quê? Que estimulam o FSH, tudo bem? Então aqueles neurotransmissores que estavam inibindo, FSH e o LH, aqueles neurotransmissores que estavam inibindo o FSH e o LH, olha para esse também, tá? Eles agora vão estar em uma proporção maior, os que estimulam, tudo bem? Tá? Você vai começar a ter um predomínio da liberação desses aqui. Tá certo? Você vai ter que começar a ter um predomínio da liberação desses. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ó, durante toda a infância, que na mulher é até 8 anos, a média, tudo bem? Durante toda a infância, o FSH e LH era o quê? Inibido. Vários neurotransmissores inibiam isso aí. Tá? A partir dos 6 anos, que a adrenal tem a ver um pouco com isso, acredita-se. A partir dos 6 anos, começa o aumento do quê? Desses neurotransmissores que o quê? Que estimulam, concorda? Por volta de 8 anos, existe um predomínio de neurotransmissores que vão o quê? Que vão estimular a liberação de FSH e LH. Que vão estimular, tudo bem? Aí, a criança, por volta de 8 anos, vai começar a liberar isso aqui. E
Entendeu? Quando ela começar a liberar isso aí, quem é que vai responder esse estímulo? As gônadas, concorda? No caso, o ovário. Tudo bem? Então, o ovário vai começar a receber estímulo aqui. Então, as meninas vão começar o que? A gonadar. Alvararca, né? Tipo assim. As meninas vão começar a gonadarca. A gônada delas vai começar a produzir hormônio. Tudo bem? A gonadarca. Nos meninos, 8 é para as meninas a média. Nos meninos é para quantos anos? 9. Nos meninos é mais para frente. O testículo começa a responder. Se os meninos demoram mais a desenvolver. Então a gonadarca começa aos 8 anos. Entenderam aí? Entenderam? Então, por que o ovário só começa a produção de hormônio com os 8 anos? É porque é por volta dessa idade que eu tenho o quê? Um predomínio de neurotransmissores que vão estimular a liberação do FSH. Porque até então, o que eu tinha era um predomínio de inibidores. Tudo bem? Isso aqui é bem complexo. Quem libera? Se você ler o espiral, você fica assim, meu Deus, não, por essa parte, entendeu? É muita informação que depois eu vejo, gente, que o IGH está no meio dessa parada, não tem? O IGH tem a ver com isso, aquele do crescimento, hormônio de crescimento. Então tem um monte de hormônio que tem envolvido com isso. O da obesidade tem a ver também, entendeu? Que a leptina, concorda? Aquele hormônio tem a ver também. Por isso que, por exemplo, crianças muito magras não vão menstruar logo, podem atrasar essa gonadarca, tudo bem? Porque depende desses estímulos de neurotransmissor. Então a história é bem confusa, tá? Bem complexa. Mas o importante para nós é saber o quê? Que até 8 anos de idade, o FSH-LH é regido por não ser liberado por um monte de neurotransmissor que inibe, e depois disso eles começam a ter um predomínio desses que liberam. Isso que interessa, resumindo. Tudo bem? Não, o GABA ele inibe. Risperidina também inibe. Agora tem os que estimulam a leptina, neuropeptídeo Y, é um monte de coisinhas, você está entendendo? Não precisa. Até bota curiosidade aí. Quem estimula na puberdade? Quem inibe e quem estimula? Coloca aí, só para você. Não, tarefa não. Isso é um conhecimento que não vai te. Vai que daqui a 2 anos muda tudo isso, porque isso aqui na pesquisa, né? Eu não guardo essa informação, não. Eu nem quero marcar para mim. É tão tal quando eu vou dar aula de para residente, que a gente tem que falar mais detalhes, essas coisas, eu olho de novo e quais são, porque estão certos. Né? Então, professor, Oi, que tá? com 8 anos, então, a gente vai ter o estímulo As meninas. Você não. As meninas. Nós não, você não. Você vai ter um 9, só um 9. Tive os 9. Com 8 anos, então, as meninas... Homem do céu, tira esse negócio da boca. Fala Com de 8 anos, as meninas elas terão um aumento de neurotransmissores que vão estimular o FSH, a produzir FSH e LH. Tá. Aí vai estimular as gônadas das mulheres e aí você vai ter o desenvolvimento da... Ela vai começar a produzir estrogênio. É porque você tem que ir lá pra frente. A gente vai falar desse da frente aí. O importante aqui é o quê? Com 8 anos de idade, resumindo, com 8 anos de idade, o ovário começa a funcionar, você concorda? Por quê? Porque agora eu tenho neurotransmissores que vão estimular a liberação do FSH e da LH pela hipófise, entenderam? A hipófise vai começar a liberar isso aí, tudo bem? A hipófise começa a liberar o FSH, resumindo é isso, com 8 anos de idade, a hipófise estava paradinha. Com 8 anos de idade, ela começa a liberar o FSH e LH, entenderam? Tudo bem? Começa a liberar. Aí esse ovário ele tem alguns folículos primários? Tem. Aí esse ovário, ele vai começar a produzir o quê? Estrogênios, concorda? E também androgênios, sim ou não? Não produz também os folículos? Né? Eles começam a produzir androgênios, concorda? E produz estrogênio. Tá certo? Então esse ovário vai começar a produzir estrogênio e androgênio.
agora sim que os caracteres secundários vão começar a se desenvolver, concorda? Agora sim. Porque o ovário, diferente da suprarrenal, o ovário não produz só androstenediona, correto? O ovário também produz testosterona, tudo bem? Produz também mais androstenediona. Então a quantidade de androgênios vai aumentar na circulação? Vai, porque vem do ovário e vem da suprarrenal. E também o ovário produz muito o quê? Estradiol, que é bem potente, concorda? Então, por volta de 8 anos de idade, aí sim eu vou ter o desenvolvimento dos caracteres. Agora, gente, uma coisa interessante, ó, uma coisa importante. O ovário, nessa fase, ele não tem aquele funcionamento bonitinho, vocês concordam? Vários folículos, concordam? Aí recruta, um vai ser dominante, entenderam? Então ele não é muito assim ainda. Então praticamente nem tem produção de que hormônio? Progesterona. Entenderam? Não tem produção de progesterona. Isso ainda não é menstruar, concordam? Vocês concordam que não tem produção de progesterona? Porque se tivesse produção de progesterona, as meninas menstruariam com 8 anos, com 9, concordam? Tá? Então você não tem um ciclo normal, entenderam? Os folículos vão produzir estrogênio, mas geralmente não vai ter o dominante, entendido? Não tem ainda folículo dominante. Tá? Os folículos primários vão produzir estrogênio, vão produzir androgênio. Ou seja, sabe o que acontece aqui? A hipófise ainda, ó, você não tem ainda esse eixo assim, ó. Tem? Não tem aquele ciclo bonitinho, com um pico de LH? A gente não é assim durante essa puberdade. Não é desse jeito. Nesse período, ele é mais ou menos assim, fica meio doido, não tem? Vários piquinhos de quê? De LH. Tem vários piquinhos. Porque é o seguinte, quando a menina, quando o ovário dela começa a funcionar, ele está acostumado a que tipo de ambiente? O que a menina já vinha produzindo? Androgênio. Que as meninas começam produzindo androgênio primeiro pela suprarrenal? Então, na cabeça do ovário, concorda? É um ambiente androgênico, entenderam? Tá certo? Então fica esse monte de piquinho de LH. Né? Porque quando tem um ambiente predominando androgênio, não estimula na LH. Então funciona meio que assim. Então tem menina quanto tem menino, não tem no começo? Então vai levando um tempo, vai levar um tempo para ficar assim, bonitinho. Só aquele pico no meio, entendeu? Tá? Tá. Ó, a partir dos 8 anos, o ovário começa a produzir androgênio, correto? Androgênio e estradiol, começa a produzir. Só que nós não temos ainda um ciclo, não tem? Igual ao adulto. Não é igual. Que tem assim, tem um pico de LH no meio, tá? Então não existe essa regulação ainda. Eu tenho só aquele pico de LH, não é assim. Aí eu tenho um corpo lúteo, não vou ter nada disso, entenderam? Então a gônada, ela fica produzindo pelos folículos primários o quê? Estrogênios e androgênios. Parece SOP, igual a SOP. Não tem igual ao ovário policístico? É aquilo ali. Entendeu? É igual ao ovário policístico. Por isso que às vezes é muito complicado. Às vezes tem gente que recebe o diagnóstico de SOP logo ali na adolescência. E não é, na verdade, é uma imaturidade do quê? Do eixo ainda. Elas funcionam como SOP, produzindo muito androgênio, entenderam? Produz também estrogênio, tá certo? Funciona como SOP, então bem bagunçado. Então você não tem esse pico de LH, é só piquinhos de LH, entendeu? Ou seja, entendido? Então funciona mais ou menos assim, nessa fase. Ok, vamos lá. Com 8 anos de idade é produzido estradiol e testosterona. Isso vai começar a fazer o desenvolvimento de quem? Das mamas, concorda? Dos pelos, tudo bem? Aí sim, porque o ovário produz muito hormônio. Aí sim, com 8 anos, os caracteres começam a se desenvolver. Mas quem é que vocês acham que se
desenvolve mais? É a mama ou os pelos? A mama. Lembra? É a mama por quê? Porque a mama, porque o estradiol, ele é muito potente, entendeu? O ovário produz muito estradiol. O estradiol, ele é mais potente. É muito potente. Ah, produz também androgênio? Produz. Tá? Mas o ovário produz muita androstenediona, também produz mais androstenediona do que testosterona. Tá? E o estradiol, ele é potente e ele age muito, concorda? Sai de uma célula, vai para outra, vai para outra. Então, o primeiro órgão que normalmente se desenvolve é quem? É a mama. Então, a mama é o marcador da adolescência, concorda? A mama, ela começa a se desenvolver mais rapidamente. E os pelos é mais lento. Entendeu? A mama é o primeiro que se desenvolve, começa a se desenvolver. E com o tempo os pelos vão se desenvolvendo. Tipo assim, isso é a sequência da maioria das meninas, entenderam? Pode ter uma inversão disso, tá certo? Então, o que se desenvolve primeiro é as mamas. Ou seja, é a ter o quê? Telarca, o desenvolvimento das mamas. Então, por volta dos 8 anos de idade, eu tenho uma telarca. Tá? E depois da telarca é que vai vir quem? A pubarca. Então geralmente é assim, é a telarca primeiro e depois a pubarca. Entende isso? Vocês entenderam? Primeiro as mamas começam a se desenvolver e depois os pelos pubianos. Por último, né, o mais demorado de todos é a axila. Né, Diego? É a axila, que é a axilarca. Tudo bem? A axilarca geralmente é o último. A axila para se desenvolver completamente é o que mais demora. Geralmente é depois de 13, 14 anos. Não gosta que os pelos ficam grossos, mais de adulto. Agora, nas meninas, o órgão que começa a se desenvolver primeiro é quem? É a mama. Mas na vida inteira, qual é o órgão que demora mais para se desenvolver? A mama também. A mama das meninas só se completam quando ela engravida. Porque desenvolve os dutos, o entendeu? Mamário. Então, a mama da mulher só termina o desenvolvimento dela com a gestação. Tudo bem? Ok. Olha só. Pessoal, olha só. Diga, quem falou? Fala, isso, independente da idade. Quer dizer, uma mulher que só vai ter filho com 30 anos, a mama dela só vai se desenvolver, igual a pergunta, entenderam? Ela só vai se terminar de se desenvolver com 40 anos, porque só engravidou nessa época. Por isso que essas meninas têm que ter muito cuidado com silicone muito cedo, concorda? Porque elas vão botar silicone, mas elas não terminaram o desenvolvimento da mama. Então, quando ela gestar, ela não vai saber o que vai virar aquilo ali, concorda? Quem vai ser quem ali na história, concorda? Né? Se a mama dela consegue desenvolver bem mais, se a ideia é essa, aí vai ficar aquela bolinha com nódulo, né? A próxima vai ser um nódulo, né? Isso, e se a mulher nunca engravidar? Se ela nunca engravidar, a mama não vai terminar de desenvolver completamente. Desenvolver os ductos, entendeu? Não vai. Então vamos lá. Legal, pessoal, essa história? Então vamos lá. Por volta de 8 anos de idade, ocorre uma intensa produção de quê? De estrogênio. Esse estrogênio vai desenvolver aqui as mamas, tudo bem? E essas mamas, elas têm um estágio de desenvolvimento, não tem, pessoal? Tem escala de Turner, por exemplo, na pediatria. Vai de que número a que número? De estadios. M1 até M5. M1 a M5. M1 é a mama da infância, né? M2, ela vai começando, né? De 2 até a M5, que é a mama adulta. Tudo bem? Tá? M5 é a mama adulta. Esse estrogênio, atenção. Olha só, o que esse estrogênio, com 8 anos de idade, vamos lá, 8 anos,
Está terminando aqui, rapidinho. Com 8 anos, o ovário produz muito estradiol, não produz? E androgênios. Ó, esse estradiol vai desenvolver quem? Esse estradiol vai desenvolver quem? A mama. Todo mundo concorda, né? Mas também vai desenvolver o útero. O útero dessas meninas também vai começar a crescer. Tá? O ultrassom de um útero de uma criança, o útero de uma criança tem certas dimensões. Na puberdade já cresce de tamanho, tudo bem? Que é uma forma importante, às vezes você vê se a criança entrou na puberdade, o tamanho do útero, as medidas. Então, esse útero começa a desenvolver. Ele começa, o útero é infantil. Para você ter ideia, na infância, o colo é maior que o útero. De tão pequeno que é o útero. Tá? Agora, com o estímulo do estrogênio, esse útero começa o quê? A crescer. O colo não. Esse útero começa a crescer e começa a desenvolver quem? O endométrio também vai se desenvolvendo. E esse processo demora. Por isso que as meninas não menstruam logo, mesmo tendo estrogênio, entenderam? Porque esse útero, esse estrogênio está sendo gasto para quê? Para crescer o útero, desenvolver o endométrio. Quando esse endométrio estiver bem preparado, aí sim, ele vai começar o quê? A proliferar. No começo, prolifera. Tudo bem que geralmente não tem produção de quê? De progesterona, vocês concordam? Porque ainda não está aquele pico bonitinho, não tem aquele pico de LH, tá certo? Mas geralmente não tem, o corpo lúteo, tudo bem? Mas elas vão acabar menstruando, concorda? De tanto acúmulo de endométrio, então ela vai começar a ter um sangramento, exatamente porque, como não tem a progesterona que estabiliza, concorda? Então vai começar a sangrar. E seria a menarca, tudo bem? Primeira menstruação. Seria a primeira menstruação. Outro órgão que vai começar a se desenvolver muito é a vagina também. A vagina, ela vai aumentar de comprimento, não tem? Por causa desse estímulo do estrogênio. E outra, a vagina antes, ó, né? A vagina, essas mudanças são importantes, pelo menos de alguns órgãos. A vagina, ela, ó, tecido, a vagina da criança só tem aqui células basais, não tem? Na vagina? Tudo bem, pessoal? Com a ação do estrogênio, vão começar a surgir as células superficiais e as células o quê? Intermediárias, superficiais e contrário, né? Superfície para fora, né? Vão começar a surgir as células superficiais e as células intermediárias. Células. Aqui é o basal, né? Não tem a camada basal, né? Então, na infância, eu só tenho esse assoalho, não tem? Né? Essas células. Mas com a ação do estrogênio, começam a surgir células, não tem? Começa uma estratificação desse tecido. Ele vai ficando estratificado. Aí eu vou ter células superficiais e células o quê? Intermediárias. Então, essas células vão estar sendo produzidas pelo estímulo de quem? Do estrogênio e, eventualmente, também pela progesterona, concorda? E volta e meia pode ser que surja, tudo bem? Então, eu vou ter essas células aí. Porque quando vai chegando perto mais de menstruar, lá para 11, 12, então, de repente, elas vão começar, algumas meninas já começam a produzir progesterona, concorda? Essas células estão sendo muito produzidas, então elas vão se descamando, sim ou não? Né? Porque está produzindo novas e vão sendo eliminadas outras. Então isso vai atrair o intestino, concorda? O ânus está lá perto, fica olhando, né? Aí ele vê, gente, como tem bactéria aqui, bactéria não, como tem células, concordam? Não é não? Um monte de células sendo descamada. Aí ele olha, dá aquela piscada, olha para a vagina e concorda. Ave Maria. Né? Meu Deus, olha. Como tem células aqui sendo descamadas, concorda, né? Tem muita célula, muita.
bactérias do intestino vão começar o quê? A migrar para dentro da vagina para se alimentar dessas células, concorda? Estão sendo descamadas. Então você vai começar a colonização de diversas bactérias provenientes do intestino, que vai começar nessa época. Escherichia principalmente, concorda que tem muito? A Escherichia coli, Proteus, Gardnerella, um monte de bactérias do intestino vão começar a migrar para lá. Certo? Tem uma que vai adorar demais, que são os lactobacilos. Os lactobacilos se adaptam muito à vagina. Tudo bem? Eles se adaptam muito. Então, a população de lactobacilos é a que mais cresce. Tá? A que mais cresce lá no interior da vagina. Então, esses lactobacilos vão consumindo essas células, né? E aí eles fazem com que, aí eles produzem o ácido o quê? Lático, não é isso? E vão fazer com que o pH da vagina caia, vai para baixo. Então, o pH na infância era em torno ali de 7, concorda? 6, 7, né? Quando ela começa a puberdade, o pH da vagina vai começar o quê? A diminuir, por causa dessa intensa o quê? População de lactobacilos, que estão consumindo essas células, produzindo ácido lático, e vai fazer com que o pH caia. Tudo bem? Aí fica quanto a média? 15 era 7. 4 por aí. É por aí. Né? Lembra lá da aula no ambulatório que vocês não assistiram, né? Então, tá? Então é em torno de 4,5, concorda? E se estabiliza em torno daquilo. Né? E alterações nessa faixa de pH pode selecionar o tipo de bactéria que vai predominar, concorda? Né? Aí onde eu vou ter a candidíase, se for muito ácido, concorda? E mais alcalino, a vaginose. Não. Não, ao contrário. Quanto mais ácido, a candidíase. É tão tal que para a candidíase, a gente utiliza bicarbonato. Bicarbonato é alcalino. É porque ela nunca teve candidíase. Ela ó. Olha só. Uma amiga dessa. Teve não, ela não. Ela usa vacina. Ela sempre usou vacina. Mesmo antes de menstruar já pode ter essa... Desculpa. Mesmo antes de menstruar, durante essa fase já pode ter... Exatamente. Entenderam? A outra coisa, as meninas perto da adolescência, antes de menstruar, às vezes elas têm um corrimentozinho, esbranquiçado, um pouco. Entenderam? Mas aquilo ali é por causa da extensa descamação que eu estou tendo, concorda? Né? Essa produção. Então aquilo é fisiológico, concorda? Aquilo não é um corrimento patológico. É essa descamação que é muito grande. Muito legal, né? Aí outra coisa, pessoal, que está acontecendo aqui junto com tudo isso é que quando eu tenho essa liberação aqui, por aqui assim, um pouquinho antes, eu já estou tendo liberação do hormônio de quê? De crescimento, concorda? Né? Eu vou tendo o hormônio de crescimento também junto com isso aí. Então essas meninas vão tendo um crescimento, concorda? E esse crescimento ósseo, ele como é que eu digo? Ele vai tendo um upgrade, concorda? Por conta do estrogênio e do androgênio. Porque o estrogênio e o androgênio, entende? Eles estimulam a ação dos osteoblastos, tudo bem? Então esses ossos, eles vão o quê? Vão se desenvolvendo cada vez mais. O estrogênio e o androgênio botam para danar, entenderam? A partir dos 8. Então, essa produção de estrogênio e androgênio faz com que os ossos tenham um upgrade. Tipo assim, ó, a criança já começou a ter um crescimento, não tem? Mas com 8 anos, esse crescimento faz o quê? Vai aumentando muito, é o estirão. Vai aumentando muito, a tendência é aumentando muito, por causa da ação desses hormônios, que estimulam os osteoblastos. Estimula tanto que fecha as epífises, não tem? Aí o crescimento para. Os ossos vão crescendo mais do que a idade cronológica da criança, entenderam? Tipo assim, a criança tem 8 anos, mas os ossos já vão aumentando a idade, concorda? Vão aumentando.
Então, a epífise, a tendência dela é o quê? É se fechar logo. Então, tipo assim, juntamente com a puberdade, tá? Um desses neurotransmissores, um deles também que está nessa história toda é o hormônio de crescimento. IGF. Hã? IGF, não é? GH, né? Não. Ó, aí o hormônio de crescimento, ele vai começar o quê? A estimular o crescimento ósseo, concorda? Tá? Só que o estrogênio e o androgênio que é produzido pelo ovário vai potencializar esse crescimento, isso que eu quero dizer. Então as meninas vão começar a ter um estirão e os meninos também, por conta desse estrogênio e desse androgênio. Isso é a puberdade. Muito legal, concorda? E a menarca vai ser o quê? A primeira menstruação, concorda? Que vai acontecer ali por volta de 11 anos, 12, 13, concorda? Que eu vou ter a primeira menstruação. Então eu vou ter a primeira menstruação, a menarca, quando? Quando o útero estiver bem o quê? Desenvolvido, porque demora bem, o endométrio bem desenvolvido, o ovário está produzindo estrogênio para proliferar o suficiente para que possa descamar. Bacana? Isso é a puberdade fisiológica. Se eu perguntasse uma coisa para vocês, para saber se uma criança está entrando na... Então, puberdade, a puberdade das meninas começa com quantos anos? É aqui, entenderam? É quando a gônada começa a funcionar. Não é aos 6, tudo bem? É aos 8. Só pergunta. Só para eu confirmar, gente, isso aqui é clínico, concorda? Não precisa pedir exame para dizer que a menina está entrando na puberdade, concorda? É clínico. Mas se você fosse assim, documentar, eu estou entrando no menor... na puberdade, que exame você pediria? Dosaria quem? LH. Não é FSH. Entenderam? Porque ela funciona como SOP, lembra? Geralmente os LH estão mais elevados, são piquinhos. É mais fácil encontrar LH do que FSH. Entenderam? Então, o marcador da puberdade é a elevação dos níveis de quê? LH. Por exemplo, se for antes de 8 anos, como é que vocês acham que deve estar o LH? 0, concorda? Zeradão, que não é inibido. Aí, por volta dos 8 anos de idade, esse LH vai estar o quê? Aumentado. Agora, então é ele que é o marcador da puberdade, entendido? Agora, na adolescência, não tem mais sentido eu dosar LH para ficar alguma coisa, concorda? Vocês concordam? Na vida adulta em diante? Não é marca, não é marca. Por quê? Porque na adolescência, aí eu vou ter um ciclo, concorda? Onde eu vou ter LH grande só no meio, concorda? Então, você vai encontrar níveis elevados se coincidir de ser naquela data. Tá bom? Bacana? Professor, Oi. A presença de GH mais estrogênio mais progesterona, você falou? Não, androgênio. Tá. O estradiol, o androgênio E o GH? e o GH estão responsáveis pelo crescimento. Entenderam a puberdade? Pode reforçar essa questão do crescimento ósseo associado aí? Tá, é o seguinte, por volta de 8 anos de idade, as meninas começam a produzir muito estrogênio e androgênio. Tá. Só que um pouco antes disso, né, é por aqui já, por volta de 6 anos por aí, eu tenho o IGH atuando, que é o hormônio de quê? Crescimento. Então as meninas, as crianças começam a crescer, concorda? Elas vão crescendo devagarinho. Elas vão ter um aumento da curva de crescimento. Que por volta de 8 anos, aí esse crescimento ele tem que dar o quê? Uma aumentada, porque por causa do incremento do estrogênio e do androgênio, que ativa mais a ação osteoblástica. Então, a tendência do osso é começar a crescer mais. Entenderam? E vai crescendo tanto por causa dos hormônios que a epífise fecha, concorda? E a gente tem um limite de crescimento de idade, concorda?
até 21 anos, por aí, não é isso? E pronto. Que aí as epífises se fecham e acabou. Não tem como crescer mais. Legal. Agora vamos lá. Isso que a gente viu é a puberdade, o quê? Fisiológica. E a patológica seria o quê? O anormal. Né? Anormal é eu ter um desvio de qualquer coisa dessas, concorda? Né? Se eu tiver um desvio de qualquer coisa dessas aí, certo? Se eu tiver um desvio de qualquer coisa dessas aí, concorda? Tá? Mas assim, tem meninas que a puberdade pode atrasar, correto? Né? Tem meninas que a puberdade, eu posso ter alguns desvios. Tem meninas que podem começar com 10 anos, tudo bem? Você sabia que depende até de onde ela mora, físico e social. Se as meninas moram num lugar muito libidinoso, vamos dizer assim, né? Usando roupinha, muito coisa, geralmente elas vão querer antecipam, não concorda? Então tem a ver até isso. Né? Mora numa família extremamente religiosa demais, né? Então às vezes pode atrasar um pouco, concorda? Tá? Tem a ver com altitude, tudo bem? Quem mora em lugar muito alto, lugar muito baixo, também influi. Até latitude, você perde o Equador, não, entendeu? Então tem muita coisa que influi na idade que começa. Ó, tem meninas que a puberdade pode atrasar, concorda? Atrasar não, demorar, atrasar. Até que isso aí não é tão nocivo, concorda? Atrasar. A família até agradece, ela é criança, né? Tudo bem? Tá? Ela pode atrasar, não é isso? Mas ela pode o quê? Antecipar. O pior é o quê? Antecipar, né? Então a puberdade precoce, a gente tem que ficar muito atento. Tá? Então o que seria a puberdade precoce? Pode tirar isso aqui. O que seria a puberdade precoce? Esse assunto é muito massa, né? É interessante, interessante. Mulher é complicado, né? Por isso que mulher não é tão, né? Não é tão fácil, né? Muito. A puberdade precoce é exatamente o quê? Quando eu tenho um desenvolvimento dos caracteres, não é isso? Antes de quê, pessoal? Antes dos 8 anos de idade. Tudo bem? Então, se uma menina tem um desenvolvimento dos caracteres antes dos 8 anos de idade, tudo bem? Antes, eu estou diante de uma puberdade precoce. Então, é o seguinte. Se uma menina está desenvolvendo os caracteres antes de 8, você primeiramente vai ter que ver o seguinte. Você tem que olhar aquela escala de Tanner, sim ou não? Para tentar o quê? Enquadrar em que desenvolvimento ela está. Não é isso? Correto? Porque tem as mamas e os pelos que você avalia. Vocês viram isso na pediatria, não é? Tem a mama e os pelos. Então você vai avaliar o que está desenvolvendo mais, se é a mama, se é o pelo, e que estadio isso está acontecendo, concorda? Tá certo? Mas vamos ver umas dicas. Pela lógica. Eu acho que é melhor a gente entender que se vocês entenderem, acabou. É só lógico. Se uma criança está desenvolvendo muito as mamas, eu penso o quê? O que ela deve estar produzindo muito? Estrogênio, concorda? Não é? Se a mama está se desenvolvendo muito, essa deve estar produzindo muito estrogênio. E quem produz estrogênio é quem? O ovário. Então, o ovário dela, ou o ovário dela está funcionando logo, concorda? Ou o eixo começou muito cedo. Ou às vezes ela pode estar recebendo estrogênio de outra forma, concorda? Às vezes a mãe está usando estrogênio e ela entra em contato com a pele da mãe. Porque não tem uns gelzinhos? Às vezes é alimento que tem estrogênio, entenderam? Às vezes a fonte é exógena, concorda? Ou então o eixo dela começou a funcionar antes, tudo bem? Vocês concordam? Peraí, eu só vou discutir, mas depois a gente tenta organizar isso. Pensa pela lógica, se a mama está se desenvolvendo muito, eu concluo o quê?
que eu estou tendo muito estrogênio nessa criança. Esse estrogênio pode ser um estrogênio exógeno, sim ou não? Sim. Às vezes é a alimentação da criança, tudo bem. Às vezes é algum produto, até de maquiagem, às vezes, não é? Que tem estrogênio, tem uns que tem. Às vezes é algum produto, alguma coisa que ela está usando que tem estrogênio em algum alimento, tudo bem? Ou então, poderia ser também o quê? O eixo iniciar antes dos 8, concorda? O eixo é a hipófise. Porque o normal é a hipófise a partir dos 8 anos funcionar. Ou então o eixo é hipotálamo, hipófise. Iniciou antes dos 8. Vocês concordam? Para essa menina? Às vezes iniciou antes dos 8. Ou então, por exemplo, uma ideia. Vocês concordam que poderia ser um tumor no ovário? Na pior das hipóteses, assim. Um tumor, um cisto de ovário, que produz o quê? Que produz estrogênio. Não poderia ser tudo isso? Então, mais um motivo de eu ter que estar investigando. Vocês concordam? Por verdade? Porque às vezes é um tumor. Esse tumor poderia ser na cabeça? Poderia. Poderia ser um tumor na cabeça que está fazendo a hipófise começar mais cedo, concorda? Entendido? Então as causas podem ser muitas. Como a mama da criança está desenvolvendo. O mais fácil de todos é isso aqui ter começado espontaneamente, concorda? Não é? Porque às vezes ele começa antes. Tipo assim, idiopático em algumas crianças vai começar antes. Tudo bem? Aí dá uma puberdade precoce. Vocês entenderam? Mas o que eu quero que vocês entendam é que as causas podem ser várias que estão produzindo esse estrogênio. Pessoal, entenderam o que eu quis dizer? Se a criança está desenvolvendo as mamas antes dos 8 anos, eu estou tendo um estrogênio que não era para ter. Ou é um estrogênio exógeno, que está vindo do alimento, de algum medicamento, concorda? Ou então, pode ser que o ovário dela esteja produzindo estrogênio por algum estímulo de um tumor, alguma coisa assim, né? Ou então, simplesmente, o eixo começou a ser liberado mais cedo antes dos 8, concorda? Espontaneamente, que é a maioria dos casos, tudo bem? Ou então, algum tumor, uma meningite, algum trem cerebral, concorda? Que atinge o sistema nervoso, tem estimulado ele começar mais cedo. Entenderam? Mas me dá uma dica aí. Como é que eu vou descobrir se foi o eixo ou não? Se eu fosse perguntar para vocês, uma menina de 5 anos de idade está desenvolvendo a mama. Como é que eu vou descobrir se foi o eixo que começou mais cedo ou não? Eu doso quem? LH. Você dosa o LH da criança. Se o LH estiver alto, se o LH estiver elevado, significa dizer o quê? Que foi o eixo, concorda? Que começou a funcionar? Se o LH foi baixo, está lá embaixo, não foi o eixo. É alguma coisa de fora, concorda? Que está estimulando. Entendido? Vamos lá. Aí poderia ser sensibilidade androgênica, não? Não. Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Eu poderia pensar em sensibilidade androgênica, que a mão desenvolve na sensibilidade androgênica? A mais? Concorda? Porque na sensibilidade androgênica, a menina produz muita testosterona, concorda? Isso aromatiza. Por que não seria, eu não pensaria em sensibilidade androgênica? Porque vai acontecer mais na frente. Porque a insensibilidade androgênica, na verdade, é 46 o quê? XX. Não, XY. Que é menino. E o testículo dos meninos só vão começar a funcionar com quantos anos? Com 9, é mais na frente. Não vai ser precoce. Vai ser para frente. É aquela menina que começa a desenvolver a mão a partir do 9, concorda? Está mais para tardia, concorda? Agora, aqui eu só estou colocando a ideia, tudo bem? A ideia. Gente, e se for os pelos que tiver muito aumentado? Sozinho. Não é o ovário. O pelo primeiro.
Se é uma criança de 4 anos, meu Deus, a menina começa nos pelinhos. Oh, meu Deus, é horrível, né? Você pira, aí fica as marquinhas. Gilete. Se for uma criança, gente, coisa, né? Se for uma criança, que aos pelos está desenvolvendo muito. Quer dizer, ela está produzindo muito o quê? Androgênio. É o androgênio. Eu estou pensando só no raciocínio. Depois a gente estipula uma maneira de investigar. Ela está produzindo muito androgênio, concorda? E aí? Eu pensaria logo no ovário. Pode ser o ovário? Vem cá, dificilmente é o eixo, vocês concordam? Vocês concordam que não deve ser o eixo que está funcionando primeiro? Porque se é o eixo, o eixo vai ativar quem? O ovário, concorda? Se for o eixo, não é pelo que desenvolve primeiro, é quem? É as mãos, então não é eixo. Vocês concordam que não é o eixo? Não tem como ser eixo. Se eu dosar o LH, vocês podem ter certeza que vai estar o quê? Lá embaixo, vocês concordam? Vocês concordam com isso? Porque se fosse o eixo, iria estimular o ovário. E o ovário vai produzir muito estrogênio, concorda? Além da testosterona. Então a mama se desenvolveria primeiro, que é a sequência normal. Então provavelmente não é o eixo. Agora, mas poderia ser um tumor no ovário? Sim. Porque o ovário não tem células da teca? Poderia ser um tumor nas células da teca que produz estrogênio. Não poderia? Mas eu teria que ficar muito atento com açúcar o quê? Renal. Porque se o desenvolvimento é só de pelo, o problema às vezes pode ser a suprarrenal, vocês concordam? Porque nem a suprarrenal produz muito estrogênio. Às vezes pode ser uma hiperplasia adrenal, não é não? Lembra que a gente estudou hiperplasia adrenal? Poderia ser uma hiperplasia adrenal. Isso aqui é muito adulto nesse assunto, né? É puberdade, mas é muito adulto. Tem que ter ideia de muita coisa, né? Poderia ser hiperplasia adrenal, poderia ser o que mais? Um tumor na suprarrenal. Então o que vai diferenciar, por exemplo? Então você tem muita coisa para dar diagnóstico, concorda? Se fosse uma hiperplasia adrenal, eu dosaria quem? A 17 prox. Se fosse um tumor, o S-DEA poderia estar lá em cima, o S, concorda? O S-DEA lá em cima, o DEA lá em cima, a testosterona lá em cima. Tá? Eu ia precisar fazer ressonância para ver a suprarrenal, concorda? Se tem um tumor não. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar organizar. Pode apagar isso aqui? Gente, esse aqui é um dos assuntos mais difíceis que a gente tem, concorda? Então entendam bem ele, tá? Eu vou tentar ver se eu coloco a questão aberta disso aqui. Que a fechada, vocês não vão acertar, concordam? Não vai. É botar e... O líder nem veio essa aula. O líder nem veio. O líder, porque ele não vai entender essa aula. Faz uma apresentação, um trabalho disso aí. Tá, aí você vai virar... O senhor faz um trabalho. Minha filha, você não é menina de trabalho não, você vai trabalhar. Só nesse assunto. Cara de pediatra, olha só. Eu quase fiz pediatria. Eu não fiz, sabe o que é que eu prestei muita atenção? Foi meu divisor assim de. Eu olhava muito o povo da cirurgia geral. A gente achava o povo muito estressado. Eu disse, gente, isso não pode ser bom. Porque todos eles não encontravam ninguém pediatra estressada. Mas, gente, essas mulheres são muito falta por quê? Né? E hoje talvez não seja falta não, porque tudo era casado, tu tá entendendo, mas elas estressadas, era, sabe, assim, no geral eu percebia isso, meu Deus, e na gineco não. Eu não vi um povo estressado. Olha ao redor. O amor é sério. Não, mas vocês vão ver. Só no O amor é sério. da gineco, não vem ninguém. Olha apresentar então. Não, mas assim, a maioria. Aí eu sei que você. Mas mesmo assim, ó. Sabe, Maria, ó, pelo amor. Mas são poucas, mas presta atenção, que não são. Você pode estar fazendo alguém, você tem uma menina. O senhor tá falando. Você vê algumas meninas, mas é bem
é doença. Mas ficou piorado. Não, mas não é doença, não é doença. Doença assim. Tem eclâmpsia, tem as coisas, mas acabou pronto. Você mexe com doença. Não é doença. O resto é tudo doença. Ficava doença. Até a ortopedia doença, tem estomberite, tem não sei o que, não tem. E a gente não mexe com gente doente. Não. A gente quer melhorar o sexo dela, melhorar não sei o que, melhorar. Tu tá entendendo? É ter um bebê, não tem doença assim. Ah, você vai pegar o boi bem. Não. Tipo assim, não vai, né? Eu achei mais por isso. Ó. E não tem muito conteúdo. Não tem muita coisa para estudar. Gente, vocês estão entendendo. Que, professor? Não. Espera aí. Não. Também o que eu falo é o seguinte. Ó, você terminou a residência, terminou a faculdade. Terminou a faculdade. Você vai fazer uma anestesia, é outra medicina. Tipo assim, eu imaginava que não, gente, não dá pra mim. É outra medicina, você concorda? Você tem que estudar um monte de coisa que você nunca estudou. É isso que eu pensei. IGO, quando você sai para residente, a gente não vai mudar disso aqui, não. Não muda muita coisa. De conteúdo não tem mais, assim, diferente. É porque talvez não deu tempo a gente ver, concorda? Mas é aquilo ali o assunto. É algo que vocês veem. Entendeu? O que vai mudar é artigo, se mostrar mais artigo, tratamento de endometriose. Tá entendendo? O que vai mudar na residência é uma residência mais cirúrgica, concorda? Não vai mudar muita teoria. Gente, aqui vai estudar menos. Então, não entendeu? Assim, não tem pediatria. É diferente, tem muito mais coisa para estudar, concorda? Porque lá vai dizer pediatria, não sei o que pediatria, concorda? Mas a gente não tem mais essas coisas diferentes. Talvez infertilidade, concorda? Entendido? Não tem mais, entendeu? Eu achei assim, olha só. Então vamos lá. Puberdade, entenderam mais ou menos? Aí eu pensei também, sabe o que? Emprego. Eu queria uma coisa, primeiro que era rápida. É que nem tipo assim, ortopedia 3 anos. É que nem ortopedia, eu acho. E tem trabalho fácil. Ortopedia, vai no consultório de ortopedia, a gente fica doido, concorda? Tem 50 pessoas que são atendidas, né? Aí você olha 1 hora e 50 foram atendidas. Não. Tá. É rápido. Raio-X. Não sei o que. Assim é rápido. Né? Não é sério, é rapidinho. Porque não tem muita. Tem. O cara bate o dedo no outro e o cara. O dedo, dá pra pirogar. Né? Essa negócio. Não. Vamos caminhar pra cirurgia. Tem que tirar esse dedo. Entendeu? Então é bem assim. E tem cirúrgico, concordo. Ninguém mexe também, concordo. E tem emprego em todo lugar. Quer morar em Calama, abrir um consultório em Calama? Tem consulta. Concordo? Tem sim. Não. Tem sim. Um monte de gente mudando a comuna, todo não sei aonde, concordo. Vai lá. Vai levar o raio-x que operou, concordo. Mas senta lá consulta. Lá você não vai viver ali, concordo. Mas você vai só no dia lá, você vai. Gineco. Aí eu vou abrir uma banca lá em Calama. Você viu? Concorda? Vem de São Carlos, vem pra cá, você atende. Não precisa nem desse ginecológico. Porque lá não sei se aqui não. Então tá. Maternidade, tem um monte de emprego. Maternidade, quem é um louco que vai entrar na maternidade sem ser obstetra? É louco. Vai levar. Você nem o quê? Morrer. Né? Tem muito processo para quem não é obstetra. Quem é obstetra vai fazer isso, tudo vai se defende. Eu não quero ficar lá, graças a Deus, no hospital tem processo. Porque todo mundo faz as coisas de acordo com aquilo. Né? Morrer, as pessoas morrem. Pode ter criança que morre, porque tem problema cardíaco, tem algum trem. Entendeu? O que nada é responsabilidade. A mulher está lá e eu fui PCF. Uma porra desse jeito. Aí é outra coisa. Mas tem emprego demais. Sem brincadeira. Tem um povo de Santa Catarina. Tem gente que está em constituição. Para Manaus, da Brotão. Tem residente que está em distribuição. No fim de semana na folga dela, trabalhando. Porque ela não tem. Vão lá e voltam. Na residência, não é residência. Se você for nas maternidades do Espírito Santo, os residentes não tem como lá. Acredita uma coisa dessa? Tem muito. Santa Catarina, só para ficar
doido e pedindo para o povo ir, concorda? Porque eu não sei, porque eu acho que no sul o povo nem quer fazer mais essas coisas. Quer ir para os Estados Unidos, quer ir para não sei onde, a cabeça é outra, concorda? Ah, eu vou trabalhar lá em Chapecó, deixa isso aí, tá entendendo? E eles sabem do jeito que eu trabalho. Para passar na residência. Ó, não é difícil. A residência de GO, pode prestar atenção, as vagas estão lá em cima. É o que tem mais vaga, mas a concorrência não é pequena. Quer ver? Olha, é lá assim, anestesia, GO. E GO tem muito mais vaga. Só aqui tem 12. Só aqui, Antônio, tem 12. Todo ano. Entra 12 e sai 12. Entenderam? Então não é ruim assim, não é uma. E tem emprego de todo jeito. Outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que é a mesma coisa que eu dia. Você não faz a mesma coisa. Você está entendendo? Você não faz a mesma coisa. Um dia você quiser só operar, você opera. Mas eu não quero operar a barriga aberta. Sei lá, eu não quero esse tipo de cirurgia. Eu quero fazer isso, não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê. Então tem vários tipos, que nem aluno, não tem? Várias coisas. Até a consulta não é a mesma. É diferente? Porque a pediatria é assim, se começa uma virose, todo mundo está com virose, concorda? Aquele dia todo dia criança, ouvido alto, está entendendo? Ouvido, não sei o que, mesma coisa, canta. E o nosso não, às vezes é de matéria, puberdade, é tudo diferente. É pré-natal. Eu gostei que nunca foi diferente, então não é ruim. Ganha muito? Não, só você trabalhar muito, concorda? Mas é qualquer coisa. Neuro vai ganhar sentado, não vai. Eu sou sentado, menino, Olha só. Olha só, agora vamos lá. Então, o que é a puberdade precoce? É o quê? É o desenvolvimento dos caracteres antes dos 8 anos. Só para finalizar aqui. Agora, atenção, para a gente finalizar a aula. Eu tenho a puberdade precoce. Vocês entenderam o que é a puberdade precoce? É quando os caracteres secundários se desenvolvem antes dos 8 anos. Existe a puberdade precoce verdadeira. Quando é que vai ser a verdadeira? É quando o eixo começa antes. Que é a verdade, é assim. Porque a puberdade não é o eixo começar aos 8, né? O fisiológico. Se começar antes disso, é a verdadeira. É o eixo ser ativado. Concorda? Entendido? Como é que eu vou descobrir isso? Que for o eixo? LH. O LH vai estar o quê? Elevado. Então, na suspeita de puberdade precoce, concorda? Eu tenho que dosar quem? O LH, para saber se for o eixo ou não. Entendido? É fácil. Puberdade precoce. Agora é o seguinte, pessoal. Para ser puberdade precoce, antes de qualquer coisa, tem que desenvolver os caracteres, tá? Mas isso vai fazer com que o útero cresça, não há outras mudanças. Mas a mais importante, na puberdade precoce, a idade o quê? Óssea vai o quê? Aumentar. Entenderam? Tem que ter esse reflexo para ser puberdade precoce. Entenderam? O estímulo tem que ser importante, tem que ser o suficiente para a idade óssea mudar. Entendido? A idade óssea tem que mudar. Há mais de 2 anos, viu, pessoal? Gente, pegue a prova do Enem esse ano. Tem uma pergunta disso. Gente, eu achei interessante. Que Enem? Enari. Ave Maria, né? Esse cara tem esse Enem, né? No Enari, me lembra de mandar? Eu vou mandar pro líder, que até existiu. Ele existiu. Olha só. Para ser puberdade precoce mesmo, a idade óssea tem que ser maior do que 2 anos. Depois eu vou já explicar isso aqui por quê. Na verdadeira, ativa o eixo. Agora, se não tiver ação do eixo, vai ser a falsa, concorda? A gente não chama falsa. Aqui é a puberdade verdadeira ou central. Vocês concordam que é central? Quero verificar. Central.
A outra é puberdade precoce e falsa. A gente chama assim pseudo-puberdade. Quando é que vai ser a pseudo-puberdade? Qual é a lógica? É quando não é no eixo. Quando ela não é o quê? Central. Ou periférica. Tudo bem? Ou periférica. Entendido? Ou periférica. Geralmente a causa aqui ou é ovário ou suprarrenal. Concorda? Alguma coisa externa. Não vem daqui. Entendido? Então vamos lá. Que exames, por exemplo, se uma menina está com os desenvolvimentos caracteres, pela lógica, que exames você vai pedir? Vamos lá, LH, sim ou não? Sim. O que mais? Esse aqui é obrigatório. Não, calma. Não. Mas eu gostei dessa pergunta, eu vou colocar aqui. Eu vou pedir quem? Cadê meu negócio aqui? Vamos lá. Raciocina e entenda melhor. Dosar LH é importante ou não? Sim. Por quê? Para mais me dizer se é o eixo ou não. Ó, só para complementar vocês, na prática, eu não vou pedir isso para vocês, tá? Mas na prática, a gente tem, a maioria das vezes é central, tudo bem? É espontâneo. Mesmo dosando o LH, se ele estiver baixo, na prática você faz assim, você administra um análogo de quem? De NRH e dosa de novo, para ver se não aumenta. Entendeu? Para ter certeza que se é ou não é. Então, dosa LH. Quem se dosar mais? Idade óssea. É importante eu dosar. A idade óssea é quem vai me dizer se a coisa está feia ou não. Entendeu? Porque se a idade óssea for o quê? Maior que a idade da criança, tipo assim, se a criança tem 5 anos e a idade óssea é 9, às vezes é desse jeito. A idade óssea está muito alta. Quer dizer, se está aumentando tanta idade dos ossos, é porque está tendo uma alteração sistêmica, concorda? O útero está grande, concorda? Está tudo grande. Está tudo desenvolvendo. Então a idade óssea é importante. Se for maior que 2 anos, aí sim eu digo que é puberdade precoce. Isso aqui é importante, viu? Pessoal, por exemplo, por que eu estou falando isso? Vamos supor, critério, para ser puberdade precoce, a idade óssea tem que estar acima. Olha só, se uma criança, a mãe está usando estrogênio, na pele, e ela só dorme com a criança, lesa, coitada, ela nem imagina que faça com a criança. E a criança, ela começou a desenvolver mama, pode desenvolver os ossos também ou não? Pode, está recebendo, pode desenvolver o útero, concorda? E aí, ela desenvolve mama e a idade óssea está maior que 2 anos, está maior. Em relação ao cronológico. Isso é puberdade precoce? É. Central ou periférica? Periférica. Porque a causa, provavelmente, na hora que você for medir o LH, ele não está alto. Não foi o eixo que desenvolveu. É periférica, com a causa de fora. Agora, se a criança, a mãe está usando um alimento, um alimento que tem estrogênio, a mama começa a desenvolver. A criança tem 6 anos. Aí mediu a idade óssea, deu 6,5. É puberdade precoce? Entender? Não é. Olha bem, uma criança tem 6 anos de idade. A mama dela começou a desenvolver. Isso está ou não está normal? Está normal, não é não? Aí fez a idade óssea, deu 6,5. É puberdade precoce? Não. Porque para ser puberdade precoce, eu tenho que ter esse aumento da idade óssea, não é puberdade precoce. Então, isso aí eu diria o quê? Então, mas eu vou dizer o quê? Mas eu vou ter que dar um nome para isso. Quem foi que se desenvolveu sozinho? Só foi a mama. Entendeu? Porque puberdade precoce não desenvolve só aquele órgão, é tudo. Então, nesse caso, seria uma telarca precoce. É só a mama. Uma telarca precoce. Entendido? Porque só foi a mama, é isolado. Puberdade não é só mama. É mama, é os ossos, é o útero que começa a crescer, tudo cresce. Tudo bem? Cara, eu acho que isso aqui já deu uma... Nossa, eu vou ver... Puxa vida, eu tenho aqui no celular. Deixa eu ver a questão aqui que eu vi, Bernardo, que eu mandei para o menino do internado.
Aí eu não trouxe óculos bonito. Ó. Para quem que eu mandei isso aqui? Rapidinho. Os internos. Interno, que grupo é esse? Não pega. Para aí. Pronto, prova do plenário. Acha a prova de Jorge, por favor. Ó. Você tá... Não, querido. Ó. A DJ, ó. Você sei lá, pelo 40. Acha aí que eu tô sem óculos, não, sei lá. Tira óculos. Você não quer. Não. Ó. Achou? Vê se tu acha de puberdade. Tem uma de puberdade. Deixa eu ver que eu vou achar mesmo. Já achou, né? Onde? Esse lado aqui, né? Legal. Ó, por aí. Paciente saudável, por aí. Ó, questão de aborto, primeira. Segunda, abuso sexual. Síndrome ovário policístico, terceira. Peraí, cadê aqui? Não, aqui é de câncer, odeio, né? Câncer de mão. Pronto! Olha a pergunta, legal. Olha só. Uma menina de 6 anos, já pode ver nada. Uma menina de 6 anos é levada pela mãe ao ginecologista ao ter iniciado o desenvolvimento mamário há 4 meses. Quer dizer, é uma menina de 6 anos que a mama está desenvolvendo, concorda? Ao exame físico, apresenta mamas em estágio M2, entenderam? Quer dizer, está desenvolvendo. Não é normal não, né? Não. A criança é M1, não desenvolveu nada. M2 já tem uma coisinha. Menino de 6 anos dá para ter. E a genitália no estádio P1. O quê? O pulso está normal. Então só foi a mama da criança. De acordo com o gráfico de velocidade de crescimento, a paciente manteve um padrão de 4 centímetros por ano. No último ano. Tá. Realizada uma radiografia de mão e de punho. Para quem faz essa radiografia? Para ver a idade óssea. Pelo método, aí botaram o nome do método, isso não vai nada. Greenpeace é o nome. Identifica-se que a idade óssea dela foi de 6 anos e 2 meses. E aí? A idade óssea dela é o quê? Normal, vocês concordam? Não está longe da idade. A dosagem hormonal do LH, vocês acham que é alta ou baixa? É baixa, então eu valor baixinho. É isso aqui. Considerando as informações acima, qual é o diagnóstico mais provável? Vamos lá. Olha, pior que logo a letra A. Letra A. Telarca precoce isolada? Sim. Ou só o desenvolvimento isolado das mamas. B. Uma pergunta dessa na nossa prova não tem, né? Olha Pergunta nossa papel que é residência, tô falando. Ó, B. Aqui não é residência. Calma aí, porra. Letra B. Pubarca precoce isolada? Mas diga por quê? Por que não é pubarca precoce isolada? Porque o público já desenvolveu, não é pubarca. Menarca precoce, essa aqui, olha, por que é essa? Menarca é menstruação, a pessoa menstruou. É puberdade precoce central? Não, a LH está normal. É puberdade, e a última letra, acho que a maioria ia marcar a letra D ou E. Puberdade precoce periférica? Gente, não é puberdade precoce. Mas aí, o lenço vai ficar entre central e periférica. Vocês estão entendendo? Vai ficar assim, gente, ou é a D ou a E. Ou é puberdade precoce central, oh meu Deus, não é? Ou é puberdade precoce, a maioria vai ficar nisso. E não é nenhuma das duas, por quê? Porque não é puberdade precoce, porque a idade óssea não avançou. Essa é uma. Mas assim, oi querido. A idade óssea, ela tem que estar
Tem que estar acima de 2 anos em relação à cronológica para ser puberdade precoce. Entenderam? Tanto na central quanto na... Legal. Tanto na central quanto na periférica. Entendido? Tanto numa quanto no outro. Entenderam? Vocês entenderam? Tenta arrumar um livro para dar uma lidinha disso aqui, pelo menos esse assunto é um capítulo pequeno. Olha só, eu acho que entendeu isso aqui, acabou, concorda? Quem que vai ser o tratamento? Se for uma coisa isolada, é só você suspender o estímulo, concorda? A mama está se desenvolvendo por causa do alimento, então você tira aquele alimento, ou tira aquele medicamento, concorda? Não é isso? Agora, se o problema for um tumor, você vai tratar o tumor, concorda? Se for um cisto, um trem assim, concorda? Agora, vamos ver cá. Se o problema for uma puberdade central, porque o LH está... Essas crianças obrigatoriamente têm que fazer ressonância, concorda na cabeça? Porque vai que o estimulou for um tumor. Não pode ser um tumor? Tá, mas não é um tumor. Ele entrou antes do tempo, começou mais cedo, entendeu? Ó, uma menina de 5 anos, coitada, se começar a ativar o eixo, e aí? Eu tenho ou não tenho que bloquear esse eixo? Como é que eu bloqueio o eixo? Análise de NH. Essas crianças vão usar análise de NH até um bom tempo para bloquear o eixo. Entenderam? Gente, eu acho que esse assunto é assim fantástico, ele é muito interessante, tudo bem? Mas estudem. Eu acho que para a questão de marcar ele é terrível, concorda? Ou não? Essa aí foi uma caída de Gente, isso aqui, essa questão é enário. Nós somos 5, é diferente, entendeu? É mais fácil, mais tranquilo, entendeu? Lembra que a filha quer se acelerar Fica aqui é um pessoal que vai fazer prova para ortopedia, para materiais às vezes que não estuda muito, entendeu? Ortopedia estuda, né? Psiquiatria, para fazer coisas diferentes. E até professor, qual é o professor? Não tem nada fácil nessa história. Cuidado com a linha. Hã? Geriatria. Análise de NH. Não. Esse aqui vai depender do que for. Outra coisa, a causa não pode ser hiperplasia adrenal? De peso está aumentando. Então esse assunto ele envolve muito de trás, concorda? Não é, não concorda? Desse jeito. Hiperplasia adrenal. Uma hiperplasia adrenal pode ser uma causa. Hiperplasia adrenal pode ser causa de puberdade precoce? Sim. Hiperplasia adrenal com idade relacionamentada. Né? Só que a hiperplasia adrenal, por exemplo, a menina começa a produzir muito androgênio, né? Muito androgênio, tá? Isso aí pode gerar puberdade precoce, concorda? Não pode gerar, pode, porque está produzindo androgênio, vai desenvolver os ossos, concorda? Se não pegar o diagnóstico muito cedo, a coisa pode se avançar, tudo bem? Legal. É isso, deixa eu ver. Legal, né? Nossa, muito bom. Faz questão disso aqui, eu acho que é melhor fazer questão, né? Para aprender mais isso. Mas que material assim para fazer questão? Vai ser questão aberta? Não sei. É porque na hora baixa o negócio e olha para a prova. Não sei. É porque climatério é ruim para fazer aberta. Climatério é mais fácil fechada. Faz diabetes aberto. Vocês se acham muito, entendeu? Faz diabetes, professor, aberto. Aberta climatério, o pessoal viaja. Mas assim, escreva sobre algo que você gostou. Porque... Fale bem do professor. Fale logo do professor. Que não Uma frase vai ser. Ó, a nossa prova vai ser a menorreia primária e secundária. Não era só secundária. Você falou só secundária. Ô, Helder, a menorreia. Secundária. Não, homem. A gente tem áudio. Vai ver, não vou pagar não. Aí na mesa, ele me ouviu. Não, Delmar.
Foi? Tira a mulher, professor. Foi primária e secundária, não? Não, professor, você falou só. Ó, é a amenorreia secundária. Hipertensão não, né? Não, é, Amenorreia professor. não. É, não, vou fazer o certo, Vinícius. É a amenorreia secundária, né? Diabetes. Diabetes. Puberdade e climatério. Tá ótimo. Puberdade é isso aqui. Tá? A questão Ó, aberta. gente, não deixa de Fale da estudar. fisiologia da Diabetes, né, professor? gestacional. É assim, esse pergunta, professor. Qual o exame que Gente, são É quatro, I4, são quatro tipos de prova. Aqui Você é vai fazer uma coisa e depois outra. Não. Tá? Podia ser próprio. E ó, gente, então é isso aí. Tá Não, aberto? a Passa minha eu tenho uma dúvida. Ó, eita. Tratamento se for hiperplasia adrenal.